Não permita Satanás, com as suas astúcias, com as suas artimanhas, fazer com que você venha sair fora deste jardim. Porque a vontade dele é que você realmente volte atrás. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite, Deus, através de Jesus, tem restaurado a minha comunhão, a tua comunhão com Ele. Deus, através de Jesus, tem nos dado a liberdade de poder viver uma nova história, de poder viver uma vida verdadeiramente que possa glorificar o nome do Senhor. E nesta noite eu quero deixar para os irmãos João capítulo 8, versículo de número 36. Eu serei bem breve, irmão, nesta palavra. Bem breve. E quero dizer para os irmãos uma coisa. Rumores de guerra, fim do mundo, todos estão proclamando. O fim está chegando, Jesus está voltando. E a sua posição, como é que está diante de Deus? E a minha posição, como é que está diante de Deus? A Bíblia no capítulo 8, versículo 36 de João diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu gosto desta palavra, irmão. Eu amo essa palavra porque o antônimo desta palavra libertar ela vem falando para mim e para você, escravizar. Se você não está liberto, se eu não estou liberto, eu estou vivendo como um escravo. Se eu não estou liberto por esta palavra, se eu não estou livre sobre esta palavra, que é a palavra de Deus, que vem ao meu e ao seu coração, eu estou preso. Preso a quê? Preso a uma liberdade em que nos condiciona a uma vida de condenação. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele declara para mim e para você: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiveres em vós. Então, uma condição para mim e para você, que é a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos ter a certeza de que vivemos uma vida de intimidade com Ele. Quando Jesus disse, quando o Senhor disse para Adão: olha, não toque naquilo que eu estou te ordenando a não tocar, porque o dia que você tocar, você vai morrer.
E o Senhor Jesus, dentro da sua palavra, Ele declara para mim e para todas as pessoas: quem crer nele não é condenado, mas quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque ele veio para nos libertar de quê? Deste jugo de morte do qual o pecado nos condicionou a viver uma vida separada de Deus, onde a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por que pregar isto nos dias tão atuais, quando se fala da vinda do Filho de Deus, quando se fala em guerras, no mundo em que nós estamos vivendo? Porque nada disso que está acontecendo vai fazer com que esta palavra, ela não venha se cumprir. Então Jesus, Ele declara para mim e para você: olha, você está preso, subjugado a uma condenação devido ao pecado. O pecado vem, tem te encarcerado, tem te oprimido, tem feito com que você não seja filho de Deus, mas filho das trevas. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos esta liberdade de podermos voltar a esta comunhão com Deus através do seu perdão, do qual Ele tem dispensado a todos aqueles que crê e que reconhece que é um pecador, e que para isso Ele veio para te libertar deste jugo que te prende, que te aprisiona, muitas das vezes a viver uma vida longe de Deus, triste. Porque alguém pode dizer: mas pastor, tem tanta coisa nesta vida que traz felicidade, que traz alegria. Sim, tem tanta coisa que traz alegria, felicidade, de você desfrutar naquele momento, de você viver aquele momento, de você poder ter a condição de fazer aquilo que você quer. É muito bom, é muito maravilhoso, mas isso não te proporciona esta alegria que vem de Deus, através de Jesus, para a sua vida, quando você recebe esta graça do Espírito Santo de entendimento, que você, como homem natural, comum, criado por Deus, precisa se tornar um filho para você receber a verdadeira alegria e felicidade, porque você recebendo isto, você vai procurar viver uma vida de comunhão com Deus e com os seus irmãos. A liberdade cristã, a liberdade em Cristo, irmãos, é totalmente
vamos dizer assim, fora dos padrões do mundo. Fora dos padrões do mundo. Porque as pessoas muitas das vezes não sabem viver dentro de alguma circunstância que é nos acometido, e termos paz, e termos tranquilidade, e termos certeza de que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar, que nós vamos prevalecer sobre essa circunstância. Então as atitudes muitas das vezes mundanas é o que nós hoje vemos. Uma sociedade corrompida, concumida pelo pecado, pela iniquidade, onde as pessoas estão perdidas, sem nenhuma direção, onde muitas das vezes nós olhamos para a sociedade e dizemos: em quem confiaremos? Em quem nós vamos acreditar? Mas a palavra de Deus, ela nos oferece uma transformação, da qual nos dá uma esperança, uma estrutura de nós podermos levar os nossos olhos para dentro da palavra e entender de que ainda existe uma esperança para aqueles que acreditam, que crê que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não vive uma vida subjugada, confiante naquilo que o mundo pode proporcionar, mas vive a sua vida confiante neste Deus maravilhoso, que abre, que amplia a sua mente, não só para as coisas comuns, mas para as coisas de Deus. Então, irmãos, nós que fomos chamados para esta liberdade que temos hoje em Cristo, nós devemos verdadeiramente, irmãos, procurar viver esta vida nessa dependência de Deus, nessa dependência do seu socorro. Então, irmãos, nós precisamos entender que hoje nós temos a consciência de que Deus, Ele nos libertou, Ele nos soltou de uma cadeia da qual o mundo hoje vive. Quando o Senhor, Ele fala através de Paulo lá em Gálatas, em Efésios, no capítulo 2, ele diz para mim e para você, logo ali nos primeiros versículos da palavra de Deus, ele esclarece a nós como é que o mundo e a nossa vida vivíamos. No versículo 2 ele diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os principados, potestades, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência, você agora é um filho de Deus, você agora tem o Espírito de Deus na sua vida. Pode sim, o mundo está sendo dominado por este Espírito, mas você não, você é livre. Deus te deu esta liberdade para que você pudesse viver esta nova vida em Cristo com alegria, sabendo de que verdadeiramente essas potestades, ela vai usar das suas artimanhas para querer te envolver, para querer tirar o brilho de Deus sobre a sua vida. Mas como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus.
resistir a Ele, e Ele vai fugir, 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 Ele não vai ter poder sobre a tua vida. Você está totalmente, nós estamos totalmente livres. Eu sei que muitas das vezes ele deseja te embaraçar, me deseja embaraçar com as coisas desta vida. Eu sei que ele quer muitas das vezes fazer com que a nossa vida ela seja verdadeiramente uma vida embaraçada com muitas coisas. E você e eu, vivendo neste mundo atual, um mundo em que todos nós vivemos diante de uma correria, para lá, para cá, estou ocupado, preciso fazer isto, preciso fazer aquilo, preciso realizar isto, preciso realizar este sonho, preciso. Mas o Senhor, irmãos, aquele que está conosco, aquele que disse para mim e para você que está conosco, eu tenho certeza de que se Ele está contigo, se Ele está comigo, Ele vai verdadeiramente desobstruir estes obstáculos, esta correria de tal forma que você vai ter tempo, que você vai receber graça, que você vai receber unção dEle, para que você esteja adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o seu nome, porque quando nós olhamos lá para o princípio de todas as coisas, nós vemos Deus dando ordem a Noé, dando ordem a Adão, e diz ele: olha, você está recebendo ordem para dar nome a todos os animais, você estará ocupado para fazer isso, e certamente ele vivia uma vida ocupada, mas não faltava na vida dele a presença do Altíssimo, a presença de Deus quando vinha pelo jardim e ali conversava com ele e perguntava a ele como é que foi o seu dia. Assim nós, diante da palavra de Deus, observando. E a mesma coisa, irmão, é eu e você. O inimigo muitas das vezes tenta embaraçar-nos com muita ocupação, com muita preocupação, que eu tenho que fazer isto, eu fazer aquilo. Mas eu quero dizer para você hoje que vive essa liberdade, a liberdade que a palavra de Deus, ela não diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas coisas ela pode existir, essas coisas ela pode sobrevir, essas coisas ela pode acontecer na minha e na sua vida. Esse corre-corre, essa agitação, ela pode sim existir na minha e na sua vida, mas Deus diz para mim e para você, eu mostro para você que eu sou Deus na sua vida, porque eu te trago aqui para me adorar, para ter o meu tempo na minha presença, porque Ele é Deus, irmão, e nada vai nos prender a viver uma vida de agitação, em que nós não possamos ter o nosso tempo de adoração, porque quem nos faz adorar, quem nos faz exaltar, quem nos faz vir a esta casa para glorificar a Deus, é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, que está sobre a vida da igreja, e nós então temos esse tempo de adoração, porque Ele é Deus na minha e na sua vida. Ele me libertou, Ele te libertou. Não vivemos mais como vivia outrora. É esse Deus que a igreja serve, irmãos. Ele me resgatou. Ele te resgatou.
Ele me tirou daquela vida de ficar preocupado do que vai ser o amanhã, o que vai acontecer o amanhã, porque o amanhã a Ele pertence, mas você, eu, a igreja, pertence a Ele também. E Ele não fará nada, como diz a palavra de Deus, Ele não fará nada sem antes revelar aos seus. E é por isso que hoje nós vemos o mundo nessa agitação, nesse murmurio aí, vai subir foguete, vai descer foguete, vai acabar com isso, vai destruir aquilo. Porque verdadeiramente não tem procurado viver esta vida liberta, livre, onde o Senhor nos traz paz, onde o Senhor nos traz refrigério, onde o Senhor nos traz seu consolo. Então, irmãos, nesta noite, eu quero dizer para cada um de nós, descansemos no Senhor, irmão. Nós vivemos hoje esta vida livre, liberta do jugo do mundo. Estamos nele, sim. Vivemos nele, sim. Mas não somos mais escravos do mundo. Temos os nossos momentos difíceis, temos. É um momento de enfermidade, é um momento de desemprego, é um momento com problema na família, de repente dentro de um desentendimento, sim. Mas essas coisas não podem nos abater de tal forma que vem abafar a pessoa do Espírito Santo sobre a minha e sobre as nossas vidas, irmãos. Nós temos que entender de que essas coisas Deus, apesar de termos crido em Jesus, aceitado Jesus, termos o nosso nome escrito no livro da vida, essas coisas ainda vivemos neste mundo do qual o Senhor verdadeiramente tem nos demonstrado a diferença de como viver nele com a sua presença, onde Ele nos mostra e nos ensina verdadeiramente que o seu amor tem que sobrepor sobre a minha vida, sobre a sua vida, onde o seu perdão tem que sobrepor sobre a minha vida, sobre a sua vida, onde aquela vida outrora, de mentira, ela não mais faz parte da minha e da sua vida, onde aquela legalidade que muitas das vezes dávamos o inimigo para que ele pudesse estar usando-nos para fazer algum tipo de mal a alguém, ela não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida. Então, irmãos, você é livre, nós somos livres. Essas coisas, por mais que ela possa existir e por mais que ela possa sobrevir, irmãos, o Senhor Jesus já nos libertou de todas elas. A tua comunhão, a minha comunhão, ela foi restaurada quando nós dissemos: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu confesso a Ele os meus pecados. Então, Ele nos recebeu, através do seu amor, e hoje nos faz viver uma vida livres na sua presença. Permaneçamos assim, irmão. Vamos permanecer assim, com a nossa vida firmada na presença do nosso Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos olhar, orar e vigiar, irmãos.
Olha, ora, vigia. Tome cuidado com as astúcias do inimigo. Ele não está satisfeito com a sua vida. Ele não está satisfeito com a decisão que você fez ao lado de Jesus. Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a vida da sua família, mas não se deixe se levar pelas suas tentações, mas resista, seja firme, seja firme. Então o Senhor Ele tem sido e Ele será sempre, irmão, o seu protetor. Ele nunca vai te deixar sozinho, Ele nunca vai nos deixar sozinho. Ele estará sempre conosco, independente do momento em que nós estivermos vivendo. O importante é nós entender de que hoje nós temos recebido este Senhor sobre a nossa vida, e temos a certeza de que hoje nós não vivemos na escuridão, nós vivemos sobre esta luz que está sobre a minha e sobre a sua vida. Outrora o pecado nos dominava, mas hoje não domina mais. Outrora era escravo dele, mas não somos mais. Outrora estávamos subjugados a ele, e muitas das vezes subjugados até a nossa própria carne, para fazer muitas das vezes até o que nós não queríamos, mas fazia, como hoje nós vemos as pessoas fazendo aquilo que muitas das vezes ela não quer, mas são obrigadas a fazer, e desagradam a Deus. Mas você e eu hoje vivemos esta vida livre, porque o Senhor, irmãos, tem verdadeiramente nos dado esta liberdade. A liberdade de viver esta vida de cura, onde aquilo que outrora nos dominava não domina mais. Aquela sentença de culpa, aquela sentença de medo, aquela sentença de vícios. Jesus, Ele nos libertou de tudo isso, irmão. Hoje, nós louvamos a Deus porque vivemos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. E que, como eu disse para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele possa continuar falando ao seu coração. E que nós possamos continuar, irmãos, caminhando firmes. Firmes. Porque o que eu gosto, irmão, dessa palavra, que Jesus, ele começa a declarar, ele diz assim, ó, aquele que me enviou, ele está comigo. Aí ele diz, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que palavra interessante para mim e para você, irmãos. Hoje, nós que recebemos essa liberdade em Cristo e temos a consciência de quem servimos e quem mora em nós, irmãos, você tem autoridade de falar desta forma, como o Senhor, Ele fala para com o Pai, para com aquelas pessoas que estão ali à sua volta. Olha, aquele que me salvou,
que é o meu Senhor Jesus, Ele está comigo. Ele não tem me deixado só. Eu procuro fazer aquilo que lhe agrada. Eu procuro obedecer a sua palavra. Eu procuro viver uma vida separada para Ele. Eu procuro viver uma vida de comunhão com Ele. Porque o Senhor Jesus, Ele sabia e tinha a verdadeira consciência de que Ele veio do Pai, Ele voltaria para o Pai. E hoje nós temos, irmãos, essa confiança do qual Jesus tem colocado no seu coração, de que a vida que um dia ela foi desfeita de comunhão no jardim pela desobediência do homem, Jesus, através da cruz, morrendo e ressuscitando, Ele restaurou para nós esta vida de comunhão. Hoje, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje, eu e você temos a liberdade de falar diretamente com Ele. E temos a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende. Porque a sua palavra, sim, irmãos, tem nos revelado aquilo que nós podemos hoje viver. Com Deus, através da nossa aceitação a Jesus e através do Espírito Santo que está na minha e na sua vida. Então fique olhando para o alvo, irmãos. Não fique na expectativa de só ouvir Jesus está voltando, mas se coloca de pé e declara: Senhor, eu sei que tu está voltando, mas enquanto o Senhor não volta, eu vou procurar me colocar de pé, porque eu tenho um mandamento do Senhor na minha vida. E qual é o mandamento do Senhor sobre a minha vida? É para que eu possa levar esta palavra a outros, para que eles possam ter o mesmo conhecimento, o mesmo discernimento que eu tenho hoje. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar falando ao meu e ao seu coração, e que nós possamos viver esta vida de liberdade que Deus tem nos dado, em plena sabedoria de Deus, através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E não permitamos que o inimigo de nossas almas, ele venha tirar este brilho que o Senhor colocou em nós, que é o brilho do Espírito Santo sobre a minha, sobre a sua vida. Mas permita que este brilho ele possa continuar até a volta dele, ou continuar até ele nos levar à sua presença. Mas procure viver esta vida de comunhão com ele, sabendo de que, irmãos, que a palavra de Deus diz para mim e para você que aquele que ele começou a boa obra na minha vida, ele começou a boa obra na tua vida. Alguém quer manchar esta boa obra, alguém quer colocar um pingo de alguma coisa para manchar, mas você, na autoridade de Deus e do Espírito Santo, não permita que a obra que Deus tem para fazer na sua vida, ela venha verdadeiramente ser manchada, mas deixe que o Senhor trabalhe na sua vida, para que o seu nome, o nome do Senhor, seja glorificado na sua vida. Continuemos, irmãos. Continuemos. É bom servir este Deus. É bom saber hoje que verdadeiramente eu fui restituído, eu fui reconciliado. Você foi reconciliado, você foi restituído.
para dentro desse jardim que é o jardim de Deus. A tua comunhão foi restaurada, a tua vida foi restaurada. Vivemos, irmãos, a vida de Deus em nós, ainda que nós ainda não possamos estar entendendo o que é esta vida de Deus em nós, mas vamos buscar, irmãos, esse entendimento. Deitamos com o Espírito Santo, levantamos com o Espírito Santo, caminhamos com o Espírito Santo, estudamos com o Espírito Santo, trabalhamos com o Espírito Santo. Tudo em nossa vida existe o Espírito de Deus conosco, irmão. É a luz de Cristo vivendo na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ouvir o louvor e vamos ofertar ao nosso Deus nesta noite.